Olha, você lembra da inspeção que foi feita pelo CREA e outras instituições relacionadas à ponte metálica, uma das pontes que liga Teresina a Timon. Ali naquela ocasião foi descartado algum tipo de dano grave que pudesse colocar em risco essa construção aí de décadas, né? Que uma das ligações de Teresina com o Timon do Piauí com o estado do Maranhão. Mas o Conselho Regional de Engenharia e Agronomia continua fazendo estudos com base no que constatou lá no local, né? E há um indicativo de uma necessidade de uma reforma considerada urgente para reparos na estrutura da ponte metálica. Nós conversamos a partir de agora com o Hércules Lima, que é presidente do Conselho Regional de Engenharia e Agronomia no Piauí. Presidente, muito bom dia para o senhor. Bom dia, Tiago. Bom dia aos telespectadores. Para a gente entender qual é o nível realmente real de necessidade para a ponte metálica nesse momento. Bem, a gente fez aquele levantamento, aquela inspeção inicial. Posteriormente foram feitas mais algumas visitas para se tirar, por exemplo, a medida dos pilares que tem lá, das estacas que a gente tinha, porque os projetos são bem antigos, aquela ponte ela já tem de funcionamento 80 anos, um pouco mais de 80 anos. Então, muitos dos projetos não estão atualizados, a gente não tinha acesso a esses projetos, foram necessárias algumas intervenções, algumas medidas, né? Você ir lá em loco realmente fazer esse levantamento. E aí toda a equipe, eu queria deixar aqui o nosso agradecimento a toda a equipe que está compondo aí, né, a nossa comissão de pontes e grandes estruturas, dizer que não está ligado só à questão das pontes, a gente também já está fazendo um trabalho, já tivemos uma reunião com o pessoal da Defesa Civil para tratar a respeito também de barragens. Então, voltando à questão da ponte metálica, o relatório já está bem encaminhado, a gente tem a finalização dele provavelmente no final dessa semana ou na próxima semana, mas o indicativo é bem grave, né? Como a gente tinha destacado, a necessidade é uma coisa urgente por conta da demora que é se fazer uma intervenção dessa, principalmente no período chuvoso. Digamos que se começasse agora, a questão é que vai ser realizada durante meses. Então, a necessidade de início urgente nessa manutenção da ponte. Quais são os pontos considerados mais críticos e que merecem atenção nesse momento, presidente? Bem, a gente tem o ponto principal, é a questão da exposição das estacas que dão sustentação aos pilares dentro do rio, né? Essas estacas elas são formadas por trilhos metálicos, esses trilhos têm uma cobertura de concreto que já está bastante comprometida, muitos desses trilhos eles estão com essa parte já descoberta, essa proteção de concreto ela já saiu, né? Ela já não... Estão expostos. Esse trilho já está exposto, então assim, a parte que fica parte do ano fora d'água e parte do ano submersa, com o tempo aumenta essa corrosão. Então assim, essa seção vai diminuindo, a seção daquela estrutura, e isso aí dentro de um médio prazo, digamos assim, meses ou até um ano, algum período assim, pode vir realmente a comprometer. Como a gente destacou, no momento atual ainda é possível se fazer o uso daquela ponte, mas dentro de pouco tempo a gente já não pode garantir isso. Então é necessário realmente fazer essa intervenção. Hoje nós temos uma reunião com a empresa responsável pela concessão, que é a FTL. Temos uma reunião também até para dar essa satisfação para a sociedade, né, dando continuidade a esse trabalho institucional. Temos também uma reunião com o DR e com o DENIT, hoje também. E aí a gente vai apresentar logo após o resultado desse estudo, né, que foi feito dessa inspeção da ponte metálica. Nós temos uma tendência, né, de elevação das águas do Rio Parnaíba em função das chuvas. Seria possível fazer algum tipo de reparo no momento? O que o CREA verifica diante dessa necessidade e considerando o que deve acontecer diante do período chuvoso? E esse maior fluxo de água ali é algo que potencializa a preocupação do CREA? A questão do fluxo de água não é que ele aumente o risco, ele vai dificultar a execução dessa manutenção. Mas é possível ela ser feita? Sim, é possível ser feita sim. A gente não tem atualmente um grande volume, ainda nesse período do ano aqui, né? No mês atual a gente ainda não tem um grande volume de água, mas é importante a gente destacar que essa manutenção ela demora um certo tempo. Então, assim, com certeza a gente vai pegar o período que você vai ter água mais turbulenta, que a gente vai ter já uma maior vazão no rio, e isso, assim, não é que compromete totalmente, mas atrapalha a execução dessa manutenção. Bom,
como é que está a agenda de visitas a outras pontes? Havia uma previsão, uma programação de visita a pontes, tanto aqui em Teresina como também municípios do interior. Certo. A questão do estabelecimento das prioridades vai ser de acordo com a reunião que a gente realizar hoje com o DENIT e com o DR. O DR já nos procurou também, uma empresa que tem realizado o levantamento das pontes, da situação das pontes no Piauí. Uma das primeiras pontes que nós estávamos programados era uma ponte que liga Alto Longá a São João da Serra. O DR já passou para a gente como é que está essa situação, já temos alguns resultados preliminares, né? E é importante até destacar que o nosso trabalho é um trabalho de apoio a esses entes, a esses órgãos, né? Tanto ao DR quanto ao DENIT, posteriormente ao IDEP, à Defesa Civil. Então, nós temos esse trabalho de apoio porque muitas vezes esses órgãos não têm corpo técnico suficiente para dar vazão também a essas inspeções. Tanto é que o próprio DR contratou uma empresa terceirizada para dar esse apoio. Outra ponte também que tinham nos procurado, o prefeito Pablo Santos nos procurou lá de Picos, a respeito de uma ponte lá em Picos que também estava numa situação similar, ela estava com as estacas expostas. E aí a gente procurou, né? Já estava na programação para fazer essa visita. E aí nos chegou, né, foi apresentado para o CREA um relatório feito da situação da ponte. Então a gente já tem também essa situação, vai apresentar para a Prefeitura as observações que o CREA considera pertinente, que a nossa comissão está elaborando também um relatório para apresentar a situação que está a ponte. Mas assim, esse nível de criticidade, dizer quais são as que vão ser realizadas primeiro essas inspeções, vai ser de acordo com esse relatório que vai ser apresentado tanto pelo DENIT quanto pelo DR. Barragens, o que está previsto? Barragens, a gente está fazendo agora um termo de cooperação técnica com a Defesa Civil, né? A gente recebeu semana passada o professor Ayrton da Defesa Civil lá no CREA e a gente iniciou esse projeto da questão do termo de cooperação técnica para ter também acesso a esses dados das barragens de todos os espelhos d'água que a gente tem no Piauí, não só das barragens, mas também a gente tem a situação de muitos barreiros, né, que são reservatórios menores, que não têm tanta estrutura, mas que também oferecem risco para a população. Então é importante a gente destacar que vai fazer esse trabalho em todas essas grandes estruturas do Piauí. Muito obrigado ao presidente do Conselho Regional de Engenharia e Agronomia pelas informações que trouxe aqui ao Notícia da Manhã. Obrigado, um bom dia para o senhor. Bom dia, Thiago.